Olá! Boa tarde! Bom dia ou boa noite. Não, é boa tarde. Temos Não esta é? discussão todas as semanas. Porque tu insistes. Não, Eu vamos... estive a ver os analytics do nosso último vídeo e as pessoas veem isto tipo à 1, 2 da manhã. O quê? É sério? Yeah. Portanto, boa madrugada. Se Ok, estiverem boa madrugada. com dificuldades em Mas adormecer. madrugadas de que dia da semana? Segunda-feira? O último que eu vi foi ontem. Ontem. Portanto, um dia que não se trabalhava a seguir, certamente. Pois, sexta ou sábado. Exato. E as pessoas viam à 1, 2 da manhã. Pronto, mas tirando as analytics, vamos começar com o nosso analytics. Tens alguma palavra em português para isso? Estatísticas? As estatísticas. Análise estatística. Da nossa audiência. A audiência, fomos para o tribunal? Audience. Fomos para o tribunal? Foi? Não, mas qualquer dia vamos falar sobre os false friends, porque são... False friends, o que é isso? No falso estrangeiro? Não, isto é um termo que se usa para explicar que há Os falsos amigos. palavras que se diz em português que muita gente rouba do inglês e não tem o mesmo significado, mas isso não é neste episódio. Vamos começar com a nossa rubrica de sempre, que é o alerta #CM. Eu digo sempre isto com a intuação de questão. Tipo, será que vamos mesmo fazer isto? Alerta #CM? Pá, isso, estás a ver quando estás a ver aqueles filmes, já sabes o que é que vai acontecer. Tipo um desastre ou uma catástrofe de algum género. E sempre que tu vês, esperas que desta vez eles não sejam parvos e consigam fugir à catástrofe. Só que nunca acontece, porque o filme não muda. Então és tu a fazer perguntas sobre será que vamos fazer isto desta vez? Sim, mas não muda. Exato. Não muda porque nós somos organizadinhos. A ver o Titanic. Esta semana não foi tão... Quer dizer, são todas sempre cheias de conteúdo, cheias de polémica, mas desta vez o episódio não vai ser maioritariamente apenas notícias. Vamos falar aqui de umas muito importantes que decorreram na última semana, mas não só. A primeira que eu quero pegar não é necessariamente desta última semana que passou, mas é de há 2 semanas, portanto é extremamente recente ainda. Não devia ter ido para o episódio anterior. Mas havia tanto que acabámos por não falar. Que foi a rejeição do PSD, do CDS e do PS no alargamento da licença parental. E eu pergunto-me, como é que querem mais bebés? Se não há incentivos. Não querem. Mas porquê é que não querem? Não quero ser eu a vir aqui com teorias da conspiração sobre o facto desses nossos governantes dos últimos 50 anos serem, em alguns casos, antinacionais, mas o facto de não quererem avançar com medidas natalistas como deve ser, e não é de agora, já há muitos anos, parece que andam a meter a cabeça na areia, a ver se, ignorando o problema, ele desaparece, que o desequilíbrio da pirâmide etária vai deixar de ser um problema sozinho. Não vai, e isto só comprova que os nossos governantes não pensam à frente, porque isto é uma coisa que não tem... resolver o problema da falta de natalidade não tem consequências visíveis nos próximos 4 anos, nos próximos 8, que são os ciclos legislativos. Mas não é preciso ter consequências visíveis, basta fazer-se uma prospecção do que Sim, aquilo que já é. É uma coisa que, em todos os países onde foram aplicadas medidas natalistas com resultado, tiveram sempre um grande impacto orçamental. E eu vejo estes com esta incapacidade de ver à frente, estes pseudo-governantes, que se o impacto for mais do que um ciclo legislativo, eles nem sequer pensam nisso. Pois, eu não sei se eles necessariamente não pensam à frente ou se, como tu estavas a dizer, é um esforço orçamental tão grande que não estão para isso. Eles preferem se calhar para outras Mas coisas. aí é que está, eu só por curiosidade, para ver se o facto, o esforço orçamental é assim tão grande para umas medidas natalistas de jeito, ou seja, algo com impacto e não tipo o abono de família, que hoje em dia é tipo o escalão mais abonatório. As famílias recebem um extra de 150 € por mês. Pois, Uau, não dá para nada. Grande diferença. Isso nem para fraldas por um mês se calhar dá. Isto é só o escalão mais abonatório, porque o escalão mais baixo e o intermédio é tipo 100, 50 50. €. Yeah. Ridículo, isto não serve para nada. Ninguém vai utilizar o abono de família para... Sei lá, ninguém vai alterar a sua necessidade, na sua decisão de ter filhos com base nessa esmola minúscula. Exatamente. Por isso é que, e isto o nosso partido ainda há de propor,
e vai ser Eu ia uma dizer proposta isso. muito importante. Vai Porque, ser de facto, muito boa. Portanto, é preciso dar uma volta completa à maneira como olhamos para a natalidade em Portugal e a maneira como se pode apoiar de facto. E eu estive a fazer um estudo que, se nós formos ver qual é que é o impacto a longo prazo de medidas natalistas concretas e generosas, apesar do seu impacto orçamental imediato, vamos ter... Isto é como se fosse um investimento, que é uma coisa que o Estado muitas vezes não faz, que é investir. Sobretudo no que toca em políticas sociais, porque as políticas sociais são de caráter assistencialista. Ou seja, é ajudar agora. Não é ajudar pensando a longo prazo, que aquela pessoa vai estar numa situação melhor. Não, é para agora. E os votos são agora. Exatamente. Mas esta nossa proposta, seria uma proposta que, tornando-se política pública, passava a ser, acho que pela primeira vez, um investimento ao nível de apoio social com um retorno positivo para o Estado, a longo prazo. Porque estive eu a fazer contas que se tivermos um aumento a partir de um certo nível do número de nascimentos, as pessoas extra, portanto, os portugueses extra que nascem, além daquilo que seria esperado, vão traduzir-se numa... Isto falando apenas em termos economicistas. Claro que há muito mais nuance além do mero valor económico daquilo que uma pessoa traz para a sociedade. Mas se formos a ser rigorosamente contabilísticos, a partir de um certo nível de nascimentos extra que nós temos, aquilo, além de ser apenas um gasto agora, torna-se um investimento para o futuro, porque temos pessoas a produzir mais do que aquilo que se gastou agora, durante toda a sua vida. Portanto, o impacto a longo prazo vai ser muito superior àquilo que se gasta hoje, ou que se gastaria nesta proposta que havemos de apresentar brevemente, em relação a não fazer nada. Portanto, como eu disse no início, finalmente, a nível de apoios sociais, é um apoio que traz um retorno positivo a longo prazo, não só para aquela família que é apoiada, mas para a sociedade como um todo. E acho que é preciso pensar assim em termos de como fazer investimentos a nível social. Não é só agora pagar mais que é para ver se eles votam em nós. Porque isso ajuda aquelas famílias tirando aos outros todos. Será justo? Não sei. Mas pelo menos, se nós, tirando aos outros, vamos dar àqueles com um retorno que é bom para todos, eu diria que é uma boa medida e deveria ser apoiada por todos. Mas é que estás aí a dizer isso tudo, mas não estás a dizer qual é a proposta, portanto nem vale a pena estarmos a entrar por aí. Vão ver muito brevemente isto qual é que vai ser. Isto apenas para referir que não se esqueçam dos partidos que não estão pelas famílias, incluindo o CDS. Pois, que é extraordinário. Pois, porque eles vivem à muleta do PSD, portanto o voto deles não podia ser noutro sentido. Sim, eles vão deixar de existir brevemente. Mas é absurdo, completamente absurdo. E também no âmbito de leis, houve uma agora que passou também, e é boa esta, em que basicamente se vai agravar o quadro penal para agressões feitas a polícias, médicos, bombeiros, professores, todas estas figuras que muitas vezes se veem ameaçadas fisicamente, verbalmente, no seu dia-a-dia e nada acontece, porque as pessoas sentem impunidade e porque são protegidos do Estado e quem deve ser protegido não é. E a partir de 18 de Abril vai haver um agravamento deste quadro penal e só tenho a parabenizar, não é? O governo não pode fazer tudo mal, isto é uma boa medida. Uma das coisas que vai alterar é o facto de isso passar a ser crime público, ou seja, a vítima não tem de fazer queixa para o agressor ser colocado em tribunal, e isto já é um bom avanço para eles se sentirem até protegidos, porque sabe-se de muitas histórias, por exemplo, no médico não passa a receita que a pessoa quer e do nada a pessoa não só agride fisicamente, como muitas vezes vai acompanhado de familiares para intimidar. E isto é o que não pode acontecer, e o mesmo com polícias, porque os polícias hoje em dia já têm medo de o ser, alguns, claro, porque sentem que qualquer uma das suas ações que seja um bocadinho, se não fizerem, não cumprir o protocolo todo que está, como está escrito, que muitas vezes nem é realista, podem ser penalizados. Isto é uma lei que os fará, espero eu, ver uma luz ao fundo do túnel e alguma esperança neste Estado que os possa proteger desta impunidade. Sim, eu lembrei-me imediatamente de um caso que foi de um bombeiro paramédico, creio eu. Não foi ele sozinho, mas foi ele que foi agredido, que foi para
um bairro qualquer, porque alguém tinha feito uma denúncia, não sei se era de violência doméstica ou de andarem à porrada na rua, uma coisa do género. E vai bombeiro paramédico para auxiliar uma pessoa que estava ferida, ou vão dois, ou o que é, e então não é que quando chega lá está a comunidade toda, já não me lembro qual é que era, mas provavelmente seria uma que se gosta muito de autossegregar. E por o bombeiro estar lá a entrar não sei se foi sem autorização do chefe da comunidade, pá, uma desculpa ridícula do género, então não é que foram agredir o bombeiro paramédico? Sim, eu vi fotos e não foi leve. Mas não, o homem ficou com a cara desfeita. Vá lá que eu acho que não foi uma coisa muito grave, que ficou todo desfeito, mas não teve sequelas. Só que podia ter tido, facilmente. Sim. Não, mas porquê é que há pessoas que vão agredir um bombeiro paramédico que está a tentar salvar uma pessoa? Pessoas que fazem isto são pessoas que não merecem o mesmo nível de proteção do que os outros. Eu concordo, se não respeitam as instituições e como a autoridade está montada, e neste caso a autoridade médica, não, também acho que não merecem. E particularmente alguém que está a ajudar, não é? Alguém que está exato. No limite dos limites do absurdo. Eu podia entender se isso fizessem a um polícia, porque o polícia vive de usar a força. Portanto, mas é o único que tem legitimidade para... Claro, é o único que tem legitimidade. Mas junto de pessoas básicas, eu vejo mais normal responder a uma situação em que a força é utilizada, mesmo que seja legitimamente, como um polícia, com uma reação também ela violenta. Não pode ser aceita e também tem de ser punida. Mas eu diria que é mais natural. Agora, passar ter a mesma visão em relação a uma situação que se agride uma pessoa que vai ajudar, um paramédico, não. Era ridículo isto não ser realidade há mais tempo. Por isso é que os polícias, agora que estamos a falar dos polícias, deviam ter as câmaras nas fardas, como tem nos Estados Unidos. Mas isto foi chumbado aqui em Portugal há uns tempos. E por acaso não íamos falar disso, mas vem mesmo a calhar. Que isso foi chumbado pelos partidos de esquerda, naturalmente, porque diziam que isso ia... Sabes o que é que eles diziam? Que ia alimentar os estereótipos ou um argumento parvo assim. É ridículo. Como é que expor a realidade vai alimentar estereótipos negativos? Nós vamos falar disto mais à frente neste episódio, sobre esta questão dos estereótipos, porque lá está, os estereótipos existem por um motivo. E, enfim, eu não me quero adiantar, portanto, se calhar continua. O que ia acontecer com as câmaras corporais dos polícias, o que ia acontecer era, obviamente, em muitas situações em que vêm esses esquerdistas dizer ai, coitadinho do gajo que não fez nada. Estão sempre a proteger os bandidos. Sempre a proteger os bandidos, é impressionante. Se passassem a ter essas câmaras, iam mostrar o que é que os coitadinhos dos bandidos tinham feito e afinal iam ter que se calar. Por isso é que eles não quiseram. Claro. E depois eles perdiam uma das suas grandes bandeiras. Claro. E perdiam algum apelo a algum do seu eleitorado. Claro. O único trunfo que têm que é jogar na ambiguidade de não se conhecer os casos por inteiro. Se passasse a conhecer os casos por inteiro, aí 99% do seu argumentário caía por terra. Por isso é que eles não é bem do bem social, é bem do seu interesse próprio partidário. Ponto final. Partidário e político, ideológico. Sim, e eu não sei como é que as pessoas olham para partidos assim, que nem sequer têm em vista a sua segurança de quem está a votar. A sério. Como é que alguém olha para aqueles partidos que votam contra mais transparência e mais justiça na vida dos polícias, que por consequência lhes traria a eles mais segurança? Como é que alguém olha para estes partidos e pensa, sim senhor, é isto que eu vou votar? Há muita gente que ainda compra essa ideia de são os partidos das pessoas oprimidas e os bonzinhos. E há outra coisa, que é, ainda acham que é o sistema que transforma as pessoas em bandidos e não as decisões das pessoas. É o sistema estruturalmente racista e como é que eles dizem? Racista, elitista e do privilégio, do não sei quê. O que não quer dizer que não exista racismo, não exista elitismo, não exista todas essas características em certa medida. Agora, justificar isso para todas as decisões que os bandidos tomam não é realista nem é aceitável. É a desculpabilização de más decisões. Exatamente. Claro que essas más decisões podem estar na gênese de que é a família dessa pessoa que acaba por se tornar bandida e eu percebo que seja muito difícil de sair dessa esfera, porque quando és miúdo, olha, o nosso exemplo, quando fomos à Grécia e que fomos assaltados por crianças, aquilo é do seio familiar, eles foram ensinados, é a única realidade que eles conhecem. Mas a partir do momento em que crescem e já começam a ver outras realidades, têm de ter o poder de decidir de forma diferente. Sim, claro. É a minha opinião.
Eu não sei que raio de sociedade é que se deve achar aceitável ensinar a crianças que uma forma legítima de viver é de roubar. É de roubar, ou de bater, ou de coagir, ou de Sim. extorquir, não. Aqui também em Portugal também acontece. Também Infelizmente são acontece em todo ensinadas, lado e exato. parece que é cada vez mais aceito de forma tácita. Porque lá está, porque se tu fores contra isso, mesmo que sejas puramente lógico e racional, dizer, olha, há aqui um padrão, este padrão tem de ser combatido e porque quando há um problema, o ser humano vai procurar um padrão para tentar mitigar esse risco, a partir do momento em que se o identifica, é normal que exista uma direção nesse sentido. Portanto, as pessoas têm de ser honestas com as suas ações. Identificar padrões também é uma forma de supremacia, não é? Não, identificar padrões é uma forma de sobrevivência. Não digas isso que vais ser cancelada. Não, porque no Twitter eu na verdade eu não sou. Como é que eles dizem? Eles no Twitter chamam-me. Estão sempre a dizer que eu só falo aquilo que é mainstream, o que é completamente mentira, mas pronto. Claro que não, mas não vou ser cancelada porque eu sou mainstream. Claro que não. Então. Isto não são opiniões canceláveis, nem nada. Não, eu estou muito tranquila relativamente a essas opiniões porque eu tento ser muito racional. Há um problema, há um padrão, é identificar e tentar ir à raiz do problema. Enfim, não me parece que seja um bicho de sete cabeças. Lógico. E não tem de ser um ataque cerrado a uma comunidade, nem tem de ser uma limpeza étnica, não tem de ser nada assim nesse sentido. Tem de haver medidas de segurança universais. Detectar padrões e agir em conformidade é só lógico. Claro. Onde é que está a polémica nisto? Por exemplo, pedófilos. Tu sabes que a maior parte são homens. Portanto, as autoridades, certamente, quando vão à procura de um potencial pedófilo, por exemplo, uma criança foi abusada, não sabes quem foi, eles, se calhar, vão procurar, dentro daquele que é o padrão que eles já conhecem, características comuns aos homens que pudessem fazer parte da vida dessa criança. Sim, é um nós exemplo. já falámos nisto. Já. Falámos nisto há uns episódios que, quando, na altura estávamos a falar da estava a tentar dizer em português uma coisa que costuma-se dizer em inglês. Como é que se diz em inglês? Profiling. É traçar o perfil. Traçar o perfil, pronto. Que eu expliquei na altura, que acho que é o que justifica a utilização de traçamentos de perfil, que é o facto de os recursos serem escassos, eu tenho que orientar para aquilo que pode ser o resultado mais provável. Claro. Portanto, claro que eu se tivesse todos os recursos do mundo, eu fazia em vez de traçar um perfil, procurava todos os suspeitos ou potenciais suspeitos. Viessem de que cenário viessem. Nesse caso, dos pedófilos especificamente, a maior parte são homens. Bom, porque é que eu hei de perder tempo, se os meus recursos são escassos, a ir primeiro procurar junto de mulheres? É menos provável. Exatamente. Exato. É só uma questão de utilizar os recursos da forma mais eficiente. Claro que sim. É ideal. O ideal, claro, era não termos que fazer isto. Mas o facto é que, ao contrário do que muita gente da esquerda pensa, os recursos são finitos. É isso que eu ia dizer. E têm de ser utilizados finitos. da forma mais Exatamente. racional possível. É a primeira aula de economia, mas eu sei que eles faltaram todos a essa, portanto. Mas faltaram essa e a todas as É outras. que é literalmente a primeira coisa que se diz em qualquer primeira aula de economia é aprenda uma coisa, os recursos são finitos, ponto. Economia é... Recursos são escassos, é assim que eles dizem. Sim, são escassos. Tudo o que vem das leis económicas não são leis porque são impostas por um tipo num escritório. São leis que advêm da observação Claro. que se faz da relação entre a produção e o consumo de recursos que são escassos ou finitos. Olha, mas ainda sobre políticas públicas, há outra notícia desta semana que levanta mais uma vez o tema da imigração, que aconteceu em Óbidos, um homem estrangeiro, não dizem nacionalidade, não sei a origem do homem. Não tem fotografias? Tem, só que não é, mesmo assim não é extremamente... Para já, Mas espera, mas não podes dizer que é estrangeiro só por causa da fotografia. eu não sei se é estrangeiro, quer dizer, pela fotografia não saberia dizer, não tenho a certeza, porque o português pode ter qualquer cor, na verdade. Portanto, Ora bem. a partir daí é difícil eu saber. Para lá estão os gajos do Twitter Mas todos eu nem- aqui a eu dizer nem- ei, olha para esta lusotropicalista. No Twitter eu sou lusotropicalista. Eles propõem limpeza étnica, mas a errada estou eu, está bem. A traidora da nação. no Twitter. Muito traidora. Não concluí o título da notícia. Basicamente, um homem estrangeiro entrou na casa de uma família em Óbidos às 3 da manhã, isto há uns dias, matou o homem mais velho, tinha 70 anos, era um velhote, que acho que o tinha contratado para uns serviços agrícolas. Esfaqueou também a mulher uma senhora também idosa, o filho de 30 anos, e o neto saiu ileso, mas deve ter assistido àquele cenário terrível. E perante isto,
A Rita Matias retweetou no Twitter a dizer que era para deportar e eu concordei, obviamente, eu concordo plenamente. Se há chão comum que temos com o Chega, é aí. É que bandidos estrangeiros é para deportar, nacionais é para prender. E no meio dessa concordância foi aí que surgiu esses perfis anónimos, cheios de coragem, a virem dizer que nós somos umas traidoras porque o português só pode ser branco e que eu quero é encher Portugal de, passo a citar, de pretos e de indianos e não sei o quê. E não é isso que se passa. E este é um bom exemplo de que há um problema, há um crime cometido por um imigrante, ele deve ser deportado. Ponto final, nós não queremos cá bandidos. Mas Portanto, isto nunca tem, mais ser permitido o seu regresso. obviamente, mas isto não é suficiente. Ou seja, para eles, esses do Twitter, na ótica, por exemplo, da nova direita, é porque nós deixamos entrar toda a gente e depois logo se deporta. Não. Se eles tivessem ido ver o programa, tinham percebido que nós temos uma política rigorosa à entrada, portanto não entraria qualquer um, mas não seriam limitados pela cor da pele, porque isso é absurdo. E depois, a partir dessa filtragem, a probabilidade disto acontecer seria extremamente menor e, acontecendo, deporta-se. Portanto, eu não vejo aqui... Não, a solução para eles era, um gajo que cometeu um crime, temos que deportar 1000. Não, mas eles dizem, temos de deportar legais, ilegais e criminosos ou não. O erro para já também, há que ser honesto, porque o erro para já vem de se ter permitido a entrada de tantos. Sem qualquer tipo de... Ou com muito parco verificação da sua origem, proveniência e se vêm com cadastro limpo e etc. Sim, mas a nossa política de imigração passa Claro, por aí. seria rigorosa a esse ponto. Sim, certamente. Enfim, eu não levo essas críticas muito a sério, mas é que ontem foi um enxovalhanço. Tentaram, ao longo de horas, foi o dia todo, de notificações no Twitter, como se eu fosse a favor da entrada de pessoas assim, porque este homem nem português fala, provavelmente estava ilegal e claramente não veio contribuir para nada. Pelo contrário, tirou-nos um compatriota. Descontribuir. Sim. E eu não quero dizer eu pessoalmente, porque eu acabei de dizer eu. Vou reformular. Pessoalmente, eu sou pouco tolerante com este tipo de coisas. Não com as pessoas em específico, mas com este tipo de atitudes, de crimes. Para mim, se há crime, ser estrangeiro, os portugueses têm de vir primeiro. E isso não é extremista, isso não é utópico, isto é só a realidade. Porque se nós não protegermos os nossos primeiros, Portugal acaba. E nesse sentido, eu sou pouco tolerante com este tipo de eventos. Acabou. Rua. Disse. Bom, vamos passar à última notícia deste segmento, que também ocorreu durante esta semana. Esta é muito importante. Muito, muito, muito importante. Tem que ver com a guerra na Ucrânia. Portanto, vamos agora passar um bocadinho à esfera internacional. Em que basicamente o Trump, que andou a conversar, como tu sabes, com o Putin e depois falou com o Zelensky, eu acho isto uma piada, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e depois o Trump é que anda a fazer a ponte entre ambas as partes. Chama-se Isto diz muita coisa. Realismo Político, realpolitik. A União Europeia onde é que estava nessas conversas? Em lado nenhum. União Europeia, enfim. União Europeia ou os países da União Europeia? Em lado nenhum nessas conversas. Não mandam. Pensam, fazem... tentam demonstrar que mandam alguma coisa que tem influência. Não tem influência nada. Nem a União Europeia, já nem os países da União Europeia. Nesta questão da Ucrânia, não, nem pouco mais ou menos. Nem esta e em quase tudo o resto. Sim, porque lá está, porque nós não somos um país, nós não vamos ter uma política externa conjunta. Mas enfim, eu estou a dispersar. E o que é que o Trump anunciou esta semana? Que está a ser negociada a divisão de terras da Ucrânia para a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. Que estranho. Algo que nós já tínhamos previsto, porque é aquilo que nós estávamos a dizer. Há terras que a maior parte da população é russa e fala russo. Existe uma história muito... como é que se diz? Interligada. Na verdade é a mesma história entre a Rússia e a Ucrânia, porque fizeram todos parte do mesmo país a dada altura. E durante a esmagadora maioria da história de ambos. Exatamente, ou seja, isto não é algo que me choque. As pessoas podem estar muito ofendidas e eu percebo que quem seja nacionalista ucraniano isto é impensável, mas isto é o mais realista, porque senão eles vão continuar na matança. Estão lá os soldados ucranianos, carne para canhão, estão só a morrer. E deixo já aqui não quero dizer um aviso porque eu não estou a ameaçar ninguém, mas ao senhor ex-primeiro-ministro Luís Montenegro e ao futuro que vier, os portugueses não vão para a frente de guerra, para esta guerra. Não é uma guerra nossa, isso é inaceitável. Isto está a ser uma guerra de
como é que se diz, de genocídio quase dos soldados da defesa, e os portugueses não vão para lá ser só mais um número nessa aniquilação que está a decorrer. Pronto. Tal e qual. Tal e qual. Estava à espera de um comentário extra. Porque é que nós havemos de estar a insistir num erro? Bom, também não vou já dizer que a guerra na Ucrânia ou apoiar a Ucrânia é a partir de um erro. Claro, calma, exato. Nós Mas, temos de ser realistas. perante as evidências de que a Ucrânia faz parte da esfera de influência da Rússia, e, coisa que já dizíamos há algum tempo, mas que estes pseudo-governantes tiveram dificuldade em aceitar, e agora só passaram a aceitar que vai ter de haver divisão de territórios porque finalmente do lado do Oceano Atlântico houve alguém que finalmente se dignou a aceitar a realidade como ela é, em vez de estar a prolongar uma situação que claro que as guerras não são resolvidas à partida, mas eu não via uma forma disto dar a volta. Eu acho que já nem com todo o apoio ocidental maciço, tipo o dobro do apoio que se deu até agora, isto ia mudar. Não, eu E como a situação era irreversível, já não vale a pena estar a prolongar o sofrimento de um país. É preciso arranjar um acordo internacional que faça com que a Rússia se sinta confortável, mas não é, à vontade não é à vontadinha, mas que se sinta confortável o suficiente para impedir que, eu já nem digo para sempre, mas durante o resto das nossas vidas, não seja sequer considerado viável a Rússia voltar a fazer uma coisa destas. É preciso arranjar um acordo de paz em que tanto a Ucrânia como a Rússia fiquem divididos da forma que traga a paz mais duradoura possível. Esperamos nós que seja para sempre. Já chega de guerras na Europa, já tivemos demasiados suicídios em massa. Eu também acho, mas isso é como se diz wishful thinking. Para a guerra parar tem que haver um acordo. E o acordo, para ser o mais duradouro possível, tem que refletir da forma mais equilibrada possível os interesses de um lado e do outro. 100%. Sim, Ucrânia na OTAN, esquece. Não pode acontecer. Não vai haver. Ucrânia na OTAN não vai acontecer. Eventualmente na União Europeia. Eventualmente. Pois, isso já seria muito, eu acho. Eu acho que só há a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia porque, ao contrário do que também os arautos da desgraça gostam muito de dizer, a Rússia não tem a capacidade para conquistar a Ucrânia toda. A Rússia, logisticamente, desde o início da guerra, tem tido problemas gigantes em conseguir ir além das zonas onde já tem influência política, que é nas tais regiões de maioria russa. Portanto, a Rússia tem capacidade para continuar a guerra, tem capacidade para continuar a fazer uma guerra de destruição lenta contra a Ucrânia que não ocupa. Mas não tem capacidade para ocupar. Mas sabes quem é que diz que tem? A IEL. Claro, porque esses gajos também querem viver na vender a desgraça. Para ver se, para fazer face a esta ameaça comum, se deixamos agora o Putin entrar pela Ucrânia, agora vai entrar pela Letónia, pela Estónia, pela Polónia, pela Roménia, pela não sei o quê. Não tem capacidade. Ele não passa daquela linha da Ucrânia, mas ia chegar à Alemanha. Demorou 3 anos a conquistar territórios onde já tinha a maioria de influência. Exato. Mas vai entrar pela Letónia adentro e vai chegar à Polónia. Mano, estas pessoas vivem apartadas da realidade. E porque é que eu acho que isto é mais ideal do lado deles do que... Ou melhor, porque é que o interesse deles é vender mais uma posição ideal do que real? O da IEL? Da IEL, especificamente. Porque eles querem utilizar isto como um grande catalisador para desenvolver a Europa Federal. Que é, a Europa... Estão a ver como nós precisamos de decidir uma voz para lutar contra esta ameaça? Por isso é que precisamos de fazer os Estados Unidos da Europa. Isso é muito bem observado. Porque é ridículo, que é basear em premissas falsas como sempre. Todas as premissas para achar que os países da Europa viveriam melhor numa federação são todas falsas. As bases são todas falsas. Esta é mais uma delas. Concordo. Parece que eles até podiam ser mais inteligentes e basear-se em coisas reais, factuais. Mas não, insistem sempre em basear-se em narrativas. E claro que quando se baseia tudo em narrativas,
o sustentáculo treme por todo o lado e assim que vem um ventinho, não é o vento que tivemos há uns dias, mas um ventinho qualquer, uma brisa, cai logo. Sim, mas até me parece um pouco fabricada essa opinião deles, porque eu acho que também tem assim um destino final, um fim final. Um fim final. Um fim final. Não, um propósito final, era isso que eu queria dizer. Porque eu vejo-os muitas vezes a professar as suas opiniões, no Twitter, claro, e são todos muito padronizados, dizem todos mais ou menos a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes. Portanto, eu acho que isso é combinado mesmo, precisamente para o que estás a dizer. Bom, isso em particular não acho estranho. Sim, não acho estranho, mas parece-me forçado porque a IEL, apesar de tudo, tem membros que a compõem que são muito inteligentes. Portanto, não gosto tanto de ver pessoas inteligentes a ser assim comandadas com uma voz única. Bom, a inteligência não é tudo. Não esqueças que também é preciso ter os valores corretos. Sim. A pessoa pode ser muito inteligente e ter os valores completamente invertidos. Sim. E, bom, eu até digo, a Iniciativa Liberal não é dos piores partidos que nós temos. Não é, mas nós... O que eu desgosto profundamente é da eurofilia, que é ridículo. E da esquerda woke, E do wokeismo. da parte social, sim, Claro. 100%. O Mas isso é o que nós wokeismo sempre e a dissemos. eurofilia. Foi sempre o que nós dissemos. Nós com a IEL, lá está, com o Chega temos chão comum, por exemplo, relativamente às políticas de imigração. Queremos uma imigração apertada, mais controlada. E com a IEL, o chão comum que temos é na parte económica. Sim, uma liberalização económica maior do que temos hoje em dia. Porque o Nova Direita é... Eu estou sempre a dizer que isto não vincula ao partido, mas porque é que eu estou a pegar nisto? Porque nós somos efetivamente mais liberais na economia e o Chega um dia diz que é e outro dia já diz que não é, e a notícia, não é notícia, mas a memória de elefante que eu vou trazer a seguir reflete porque é que eles são mais socialistas do que liberais. Por isso, vamos passar à próxima rúbrica. Passemos. Que é a memória de elefante. Elefante. Não, porque eu achava que tu ias fazer as coisas. A tromba. Sim, ainda bem que não fizeste. Bom, Já devia retomar a tromba. não. Como eu estava a dizer... Não, é isto. Isto é um programa dos dois e ela assim, não. Não. Ela é que decide. Eu é que decido, eu é que tenho o computador, eu é que tenho o poder. Não sei se te lembras, mas há um ano para aí, um ano e meio, se tanto. Eu acho que foi a propósito das últimas legislativas, não é? Porque agora vamos ter novas. Isso agora é todos os anos. O Chega fez uma super live em que o André Ventura explicou porque é que eles já não eram tão livres. Super live. O que é isso? Um indireto super. O que é um direto super? Sei lá, é que é diferente de um direto normal. Não sei, eles chamaram-lhe super live. E pronto, está bem. E ele admitiu que eles não eram liberais na economia, ou muito, porque ele próprio disse, nós distanciámos-nos um pouco daqueles que eram os valores iniciais do partido, quando o meu pai lá estava, e tornaram-se mais, ele não disse a palavra socialistas, mas tornaram-se menos liberais porque o povo assim o é. E já admitiram várias vezes, mas mais recentemente, em entrevistas e tudo, parece que estão a tentar colar a ideia de que eles é que são os liberais na economia e conservadores na matriz social, e não é. Isso é o nosso partido. Mas eles querem ser tudo ao mesmo tempo. Eles querem ser tudo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer com isto, na memória de elefante, que eu quero trazer, revela essa faceta socialista ou não liberal, é mais correto se calhar dizer não liberal neste caso, do Chega, que em novembro do ano passado passou pela Assembleia a ideia e a proposta de baixar o IVA de 23% para 6% na construção das casas, na construção civil, o que é um ótimo incentivo para as construtoras. Claro. Podia impulsionar a construção de mais casas e por consequência, havendo mais casas, o preço das mesmas podia baixar. Claro que tem de ser num número razoável, não é construir 10 casas ou 10 prédios. E o Chega permitiu o seu chumbo via abstenção. O que é que isto quer dizer sobre o Chega? Eles não estão interessados então em liberalizar a economia como muitas vezes pregam. Sim, libertar as marras do socialismo. As amarras do socialismo que ainda andam a ontem prender. ou hoje vi qualquer coisa, uma notícia, um artigo de opinião a dizer Chega, o terceiro partido socialista de Portugal. Assim, qualquer Terceiro, coisa. quem é o segundo? É o PSD. Concordo. Pronto, e isto é só um exemplo, é uma memória que eu fui recuperar. Não é muito antiga, mas parece que muita gente não fala nem recupera quando confrontado com esta enchente de somos liberais. Não são. Não são. Se o E Chega este é só um exemplo. Se o Chega fosse coerente, desde o início,
eu admito que até poderíamos fazer parte do Chega. Hoje em dia, se calhar, sim. Se fosse coerente desde o início. Não sendo, como é que se pode confiar num partido que defende uma coisa hoje e o seu oposto diametral no dia a seguir, Claro. para ter uma proposta política que seja minimamente racional? Mas há outra diferença de fundo entre o Chega e a Nova Direita que eu acho que nos faria sempre tender para uma Nova Direita. Só se não existisse de todo, não é? Porque havendo os dois, eu acho que estamos muito bem alocados. Que é uma grande diferença de fundo entre o Chega e a Nova Direita é o facto de Nova Direita tem uma visão para um Portugal grande. A Nova Direita tem uma visão para Portugal futuro, para daqui a 50, 100, 1000 anos, se for preciso. E o Chega está muito preocupado no retângulozinho, eu sinto. Sim, isso é uma ótima observação. Obrigada pela consideração. Porque é real. Não, achei piada, tipo, oh, Sr. Senhor, parece que estamos aqui numa entrevista, Sr. Senhor. É real e também imputo essa falta de visão, ou melhor, esta visão de que Portugal só é grande quando é pequeno. Ah, sim. Que é a mesma visão dos tais... Dos que nos chamam lusotropicalistas. Sim. Exatamente, como é que eles não têm foto de perfil, a foto de perfil é não falsa. Não têm cara nem têm nome. Isto é só para rir, eu só me rio com eles. Sim, que é esta noção de que Portugal só é grande quando é pequeno. Não sei se alguém mais está a perceber o quão isto é absurdo. Mas é que esta gente chega ao ponto... Não chega necessariamente, atenção, agora estamos a falar mesmo destes específicos. O Chega, eu sei que tem pessoas no Chega que são uma minoria e que não têm expressão. Exatamente, que são esses. Que também têm uma visão maior de Portugal. Não, e há uma minoria também no Chega que também não tem expressão, que também são estes étnico... Pois, também. Enfim, esses. Esses que estão completamente desrepresentados naquilo que o Chega defende, eu acho que deviam era tomar a decisão política certa, que era deixar de apoiar o partido Chega. Pois. Mas esses maluquinhos, que só têm esse, não podem ter esse nome, porque eles defendem uma limpeza étnica e acham que o português é apenas e só, eles não dizem 100%, mas branco. E eu vi um argumento que era muito bom, porque para eles brasileiro é tudo rua, angolanos é tudo rua, os africanos não podem ser portugueses, o que é totalmente mentira. E depois alguém fez um comentário muito interessante que é: se tu fizeres um teste de ADN um brasileiro, se calhar tem mais Chega europeu do que tu. Provavelmente. E depois vi outro argumento no seguimento desse que era muito bom também. Então onde é que tu... Porque estes maioritários étnicos defendem testes de ADN para as pessoas poderem ficar em Portugal. Aquilo é mesmo... E medições de crânio, enfim. Aquilo é mesmo extremista. Qualquer que seja o sítio onde tu colocas a fronteira entre o que é considerável português ou não, é arbitrário. Exatamente, foi esse argumento que também usaram. Sim. E depois disseram, eu acho que... então qual é a percentagem de branco que é necessário para ser português? Será que vais escolher uma percentagem que tu passes ao radar? Percebes? Mas qual é o limite mínimo? É 75? É 80? Não, 85? mas lá está, porque imagina, esses que estão a defender isso, entre eles há de haver uma grande variedade nessas percentagens. O que é que eles definem, então? Não há forma de definir. É absurdo, mas pronto, estamos aqui a divagar. Não, é absurdo, é daquelas coisas que só faz sentido quem não tem noção de como funciona o mundo moderno. E não é só o mundo moderno, é como... Isto talvez seria execuível, sei lá, se isto fosse uma tribo, eles tivessem o conselho tribal e dissessem, eu acho que fulano de tal não é da nossa tribo suficiente, portanto tem de ser proscrito e exilado. Mas é que ainda por cima... Como fazer isso com um país de milhões de pessoas? Um continente de centenas de milhões. Mas é que ainda por cima, estas pessoas, parece-me que viveriam muito mal num Portugal de 1800. Então eles estão em Portugal e pensam, ali em África também é Portugal, ali no Brasil também é Portugal, não pode ser. Eles parecem que não têm a capacidade de conceber abstratamente, de forma abstrata, o que é que Portugal já foi. Tipo, não conseguem imaginar, e porque não é tangível, para eles é impensável, não pode acontecer. É o tal absurdo de achar que Portugal só é grande quando é pequeno, quando é só o retângulo europeu mais as ilhas atlânticas. Nem todas sequer, já nem sequer são todas, só uma parte delas. Pois, já só temos os Açores. Açores e Madeira. E Madeira, sim. Nem sequer são todas as ilhas atlânticas. Exato, mas na lógica deles, se porventura, a algum momento da história, os Açores da Madeira deixassem de ser Portugal, não vejo isso acontecer, mas se acontecesse, se calhar daqui a 50 anos essas pessoas diriam, não, nunca fez sentido eles serem Portugal. E para nós é uma realidade inquestionável. Portanto, da mesma forma que era em 1800, Angola e Brasília, etc., serem Portugal, é da mesma forma que os Açores e a Madeira estão para nós hoje em dia.
Mas pronto, estamos aqui a divagar um pouco. A notícia inicial, a memória de elefante inicial era sobre o Chega não ser liberal na economia. Isto é uma prova. Eles promoveram o chumbo da redução do IVA na construção, que era uma medida extremamente importante para combater a crise da habitação. Mais uma vez falamos de políticas públicas, mas enfim. Qual seria a lógica para fazer um chumbo desses, através da abstenção, que não fosse partidária? Não sei. Ou então é genuinamente a opinião política deles. É o que eu digo, eles já admitiram mais do que uma vez estarem a regredir porque têm de fazer uma transição do socialismo para o liberalismo mais suave, mas eu não vejo transição nenhuma, eu vejo perpetuação do socialismo. Exatamente, tu não podes fazer uma transição se estiveres a manter exatamente Claro. o mesmo modelo de organização económica. Exatamente. Como é que pode haver uma transição? Não Se pode. estás a manter o que já existe. Pá, Enfim. Às vezes as lógicas político-partidárias obrigam a ginástica mental tão ridícula Concordo. que é mais difícil que jogar ao Twister. Concordo. Twister, assumindo o Twister que tu tens tipo 6 pernas e 10 braços. Uhum. Às vezes obriga a estas reações absurdas e os resultados não fazem sentido em termos lógicos. Ou então até fazem e o Chega simplesmente não é liberal. Eu acho que não são. Agora, o resultado disto não é bom Não, para eles ninguém, podem para o dizer país. às vezes que quiserem, mas eu acho que não são. E, novamente digo, se fossem. Isto é só um exemplo, eu depois posso trazer mais. Sim, claro, estamos aí aos pontapés. Sentidos de voto no sentido de... Se o Chega fosse realmente interessado em libertar o país das amarras socialistas, tomaria posições políticas diferentes. Não toma, não são de confiança. Desculpa, estou aqui a ver, acabaram de nos mandar, estão a fazer mimos connosco no Twitter. É sério? Sim. Mostra. É um gajo que é obcecado connosco. Mostra aí, mostra. Olha ali. Desculpa eu à parte para os ouvintes. Ah, Dá cá, vá. Vamos continuar. Eu depois mostro no final. muito bom. Tens de meter aqui. Eu depois meto, Não sim. metas é quem meteu. Porque... Não, ele não merece. Exato. Ele não merece atenção. Exato. Epá, muito bom. Muito bom. Mas bom, vamos passar à próxima rubrica. Sermos retratados no Mosec é muito bom. Pá. Vamos passar à próxima rubrica e penúltima do episódio 2, que é os duplos padrões, ou double standards. Ele vai-me bater. É hoje, pá. É hoje! Comecem já a ligar para a PAV. Olha, estás a fazer essa piada, vais ser cancelado. Pronto. Epá, mais uma vez. Por acaso, nós podíamos falar disso um dia, que é sobre o humor, porque o humor serve também para tornar mais leve situações muito pesadas e que não retiram necessariamente seriedade ao assunto. Mas enfim, isso pode ficar para outro episódio. Eu agora quero falar, porque esta rubrica dos double standards, quem me tiver a ver deve estar a rir muito. Desculpa. Deve estar a rir com a minha língua gestual. Linguagem corporal. Porque nesta rubrica nós costumamos pegar em situações aparentemente semelhantes, mas que acabam por ter um tratamento diferente e tentamos perceber porquê, se faz sentido, se não, há uns que sim, outros que não. E o que eu trouxe hoje é sobre uma série que está na Netflix, que se chama... Não vejo, não tenho. Eu também não tenho, já vais perceber. Se tu tivesses ou não é que era estranho. Pois, nós partilhamos, enfim, casa. Coabitamos, somos colegas de casa. Colegas de quarto também. E esta série que se chama Adolescência em inglês, agora não quero dizer. Como é que se diz adolescência em inglês? Não quero dizer. Diz. Adolescência. Em que basicamente pega num caso real daquele rapaz que matou outras raparigas numa escola de dança em Southport, acho eu. Sim. Pronto, e ele era inglês, só que de origem... Origem africana. Do Ruanda? Não sei, ou do Uganda, assim. eu acho que era do Uganda. E nesta série, para o retratarem, foram buscar um miúdo branco, inglês. E ele não é, ele era um miúdo negro. Mas se fosse o rei de Inglaterra de há 600 anos, iam escolher um negro. Exatamente, vamos explorar aqui um pouco este duplo padrão. Porque é que acontece, se concordamos, não, obviamente que não concordo. Eu acho que a história tem de ser retratada fielmente, da mesma forma que tu não vais meter... Eu também vi, não sei se é da Netflix, mas é bem capaz de ser, séries que retratam a história da Suécia e também metem negros, eu não percebo. Não faz sentido. E isto não é racismo, é uma questão de coerência histórica. E neste caso não só é falta de coerência, como isto pode-se interpretar muita coisa a partir daqui, que é, isto é propaganda anti-branco, é uma observação possível. 2, isto é, como é que se diz? Eu não quero dizer em inglês, sugarcoat, adocicar... Dourar a pílula.
Ai, que expressão horrível. Mas é assim que se diz em Pronto, português. dourar isso. Dos crimes que são cometidos por outras pessoas. E aqui voltamos ao tema com o qual começámos este episódio, que é a questão dos estereótipos. E há uma coisa que as pessoas têm de perceber. Eu odeio quando as pessoas dizem isto, mas eu tenho mesmo de dizer isto assim. Que é, há duas situações que ocorrem em paralelo. É a maioria, e por isso se cria o estereótipo. Por exemplo, se um grupo específico acabar por cometer um determinado crime também específico, é normal que se associe esse grupo a isso. Mas em paralelo acontece também os indivíduos que por si só não têm culpa das ações dos colegas da comunidade e que esses não devem ser prejudicados numa relação pessoal por causa do outrem. Mas, ao mesmo tempo, esses que não contribuem para o estereótipo e que também, eu concordo que não merecem a discriminação, devem sim insurgir-se contra os da sua comunidade que perpetuam a percepção coletiva negativa. E isto é uma coisa que tem de se compreender, porque as pessoas têm de ser honestas. Eu, enquanto mulher, existe o estereótipo, por exemplo, de se calhar não sabermos conduzir. O que é que eu ou de sermos muito emotivas em situações de stress ou de tomada de decisão. Eu, enquanto mulher, não quero ser alvo de machismo, no meio desse processo de decisão, mas eu tenho de fazer por isso também. Ou seja, eu vou tomar uma boa decisão, eu vou ser fria ou lógica e não vou ser responsabilizada pelas atitudes das outras mulheres. Agora, se elas alimentam o estereótipo, eu tenho de me insurgir contra elas. Vocês aprendam a conduzir. Vocês parem de chorar por tudo e por nada. Se quiserem, obviamente, que a percepção mude. Que eu não sei se querem sempre. O triste é que, se eu fosse dizer isso, não pode ser. Como és uma mulher e estás a dizer isso, e tal. Olha, outro duplo padrão, não é? Mas eu também estou a referir relativamente a comunidades e também podem cair em cima. Mas isto eu quero que se compreenda que isto é puramente lógico. Eu não estou a atribuir juízos de valor a ninguém especificamente. Eu estou a falar no nível abstrato. Mas se fosse uma princesa, por exemplo, a princesa Tiana, se me metesse em branca, caiu o Carmen Trindade. E isto é uma hipocrisia. Esperando o dia em que o Tarzan deixa de ser branco. Pois isso não vai acontecer. Mas aí também percebo que não metam fogo. Mas relativamente a... Porque é que eu acho que o Netflix faz isto? Acho que há dois motivos principais. Primeiro, é o wokeismo dos produtores e dos artistas e mais não sei o quê. Que é esta... Fazem parte daquela estratégia interseccional da esquerda militante extremista que tem de se nobilitar o que é diferente e mandar abaixo tudo o que é tradicional ou poder instalado. E um desses casos é essa coisa de estar sempre a mudar personagens que são de origem europeia para personagens de origem africana. E isso, então, é mais evidente quando se trata de reis e de rainhas. Então, é nobilitar, que ainda são figuras históricas. E nesse caso estamos mesmo a falar de figuras históricas, que estar a representá-las de uma forma absolutamente diferente da realidade é só parvo. Mas tem a ver com esta lógica de interseccionalidade. E por outro, tem o lado capitalista disto. Claro, porque o interesse deles também é fazer dinheiro, da Netflix. Então é uma coisa tão simples como só o facto deles lançarem um trailer em que mudam a raça de uma personagem, porque sim, já sabem que vão ter aí 100 vezes mais publicidade gratuita do que se estivessem a tentar promover aquilo de forma normal. Também tem a ver com esta vontade de... Também são perversos. É rage bait. Sim. Que acontece. Então esta série está a ter uma popularidade, uma notariedade. Até Alexandra Leitão já viu e adorou. Diz que ficou acordada para os problemas dos adolescentes e ignorou completamente o facto de aquilo estar mal representado, mas pronto. Claro, mas por isso é que a maior parte das vezes que a Netflix faz estas coisas é para ter publicidade gratuita. É uma espécie de marketing de guerrilha. Chamar a polémica através disto, que casa perfeitamente com os ímpetos wokeistas dos artistas que estão por trás. Essa é uma das razões pelas quais nós não temos Netflix, nem nenhum serviço de streaming. Nem Disney Plus, nada. Nada disso. Isso só nos aparece... Nós não damos dinheiro a essa gente. Connosco não funciona esse tipo de marketing. Não, e nós boicotamos totalmente. Nós só temos isso disponível se nos oferecerem. Tipo, por exemplo, se o pacote da nós incluir, está bem, está lá. Sim, para ver coisas antigas. Não pagamos. Para ver coisas antigas. Obviamente, eu não vou estar a ver a porcaria agora da Branca de Neve. Olha, mais uma polémica nesse sentido.
Foram buscar uma atriz, mas ela é particularmente parva, nem é tanto pela cor da pele. Quer dizer, se bem que a Snow White, a Branca de Neve, é suposto ser branquinha como a neve. Ou seja, enfim. Mas ouvi dizer que o filme é horroroso, ninguém gostou. Nem sequer o New York Times gostou, nem o Washington Post, nem o The Guardian. Nem o The Guardian? Nem o The Guardian gostou. Meu Deus, deve Mas ser horrível. eu acho que a atriz principal é particularmente testável. Ela é muito boa, que ela diz que odeia as pessoas que votaram no Trump. Ela diz que a história tem de se reescrever, nomeadamente a da Branca de Neve. Opiniões políticas não fazem bons atores. Sim, mas ela, relativamente à Branca de Neve, ela diz que tem de se reescrever a história porque é misógina e não sei o quê. Então escreve tu uma história nova. Sua parvalhona. Pois, se ela quiser uma história nova, sem anões, sem um príncipe encantado, está bem, vai. Isto faz-me lembrar aquela feminista que tu me mandaste no outro dia, que morreu sozinha e deprimida porque era uma feminista extremista. Sim, feminista radical, extremista, que dizia que as mulheres em qualquer relação eram oprimidas, portanto tinham que se libertar das relações heterossexuais, e morreu sozinha em casa, abandonada, pá, e só descobriram o corpo dela um mês depois do último contacto que ela tinha tido. E é assim que acabam as feministas radicais. Sozinhas no mundo. Bom, Pedro, já estamos aqui há algum tempo. Vamos passar à última rubrica do dia de hoje, que é o momento de descompressão. Descomprimamos. Decompression. Está cada vez pior, eu pensei que isto fosse melhorar. Esta invasão da língua inglesa tem mesmo de acabar. Vamos falar disso noutro episódio, porque é um tema que me é muito querido. Mas bom, momento de descompressão. Tu querias falar de... Era eu que decidia? Sim, tu disseste que querias falar de cantores ou de artistas. Pronto, era uma ideia que nós tínhamos só para dar a conhecer um pouco mais do que nós gostamos. Era falarmos de quais é que são as nossas bandas ou artistas musicais favoritos. Ok, força. Não, senhores, primeiro. Muito obrigado. Eu adoro um bom cavalheiro. E espero que esta moda do cavalheirismo se pegue, mas da mesma forma que as mulheres saibam ser boas mulheres também. Acho que é muito importante. Dica. Bom, antes de dizer alguns cantores e artistas que eu gosto, eu quero dizer que eu nunca gostei desta pressão de ter de escolher um ou dois. Ou qual é a tua estação do ano preferida, ou qual é a tua comida preferida. Eu não tenho um. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de todas as estações do ano no seu devido tempo. Não gosto de inverno no verão, nem verão no inverno. Eu gosto de inúmeros cantores e artistas, dependendo da idade que tenho, da altura do ano, enfim, da altura do dia. E gosto de imensas De manhã comidas. gosto mais deste. À noite já não gosto. Olha, se só ouvir 10 vezes a mesma música, se calhar farto-me. Eu gosto de todo tipo de comidas, tenho algumas preferidas, claro, mas não consigo dizer uma. Pronto, mas essa apartando, quem é que eu gosto? Assim, mas musicais, certo? Sim. Hoje em dia, o que é que eu gosto? Sim, estás a falar hoje em dia. Hoje em dia... Não estás a falar há 10 anos. O que é que eu tenho ouvido? Por acaso tenho ouvido mais música portuguesa. Eu sempre ouvi, mas agora tenho ouvido muito uma miúda, eu gosto imenso dela, ela canta super bem, se chama Rita Rocha. É mesmo miúda, ela tem para aí 20 anos, é muito nova. Ela canta super bem, eu adoro a voz dela. E há outra muito parecida que é a Nena, que é outra rapariga, acho que tem mais a minha idade. Também canta muito bem, também tenho ouvido imenso. E tenho ouvido imenso Fernando Daniel, porque eu acho que sempre gostei dele. Ele para mim é dos melhores cantores portugueses de Portugal. Não formulei bem a frase. Ele para mim é um dos melhores cantores em Portugal. Espero que eles não se sintam ofendidos por estarem aqui a ser associados. Estes radicais extremistas. Lusotropicalistas. Agora eu tenho ouvido isso, sim, mas lá está, eu não tenho um específico, por isso eu estou a dizer aquilo que eu tenho ouvido recentemente. O que é que eu já gostei no passado, enfim. Diz, não tenhas medo. Não vale a pena. Não tenhas medo. Há bocado estavas a dizer isso, mas diz. Olha, já gostei de vários. Eu gostava muito do Hozier, daquela música Take Me to Church. Adorava. Se gostavas de uma música, não estás a gostar do artista. É verdade, só gostava dessa música. Adorava o Ed Sheeran, adorava. Gostava muito de uma cantora inglesa que se chama Frances. Nem conheço. Frances. Pois ela não é muito conhecida, mas eu adoro, ela canta super, super bem. E ela veio, na verdade, cantar a Oeiras. Houve uma altura que veio e eu, por acaso, não consegui. Tive imensa pena, que ela canta muito bem. De quem que eu já gostei? Mais nova ainda, já gostei de Justin Bieber, de One Direction, mas isso era... Tens vergonha de dizer que gostavas dele? Um bocado, pá. Porquê? Sei lá, Quer dizer, vergonha. Fez parte, não é? Exato. Era da idade. Agora o outro morreu, coitado. Pois, fez muita impressão.
Mas pronto, isto é para descomprimir, não é para deprimir. Exato. Para falar de coisas boas. Pronto, e é isso, Pedro. Não te consigo dizer um cantor ou uma banda que eu agora gosto especificamente, mas tenho ouvido música portuguesa. Pronto, agora vais-me fazer ficar mal porque não vou dizer nenhum nome português. Eu sei, vais dizer. Eu sei o que é que vais dizer. Pois, os meus artistas favoritos de sempre, que já não, infelizmente, tocam juntos, eram os Daft Punk, que eram um grupo de música eletrónica francês. Uhum. E acho que são os únicos artistas que eu gosto de todos os álbuns. E eu ouço do início ao fim. Todas as músicas. Não há mais nenhum artista que eu goste com esta consistência de tudo o que eles produziram. E os Daft Punk, tudo o que eles produziram foi ouro. Epá, eu não concordo nada. Mas és tu que tens um gosto musical muito mau. Eu gosto de tudo um pouco, eu só não gosto de heavy metal. E há músicas dos Daft Punk que eu gosto. Gosto de heavy metal. E não gosto Metal de... no geral. Também não gosto de rock. De trance, é assim que se diz? Trans, depende. Aquela música só para bater com a cabeça, não gosto. Gosto de música não é só trance, eletrónica. mas eu sim, gosto muito de música eletrónica, mas não trance. Olha, gosto da Dua Lipa, lembrei-me. Dua Gosto Lipa da não Dua é, Lipa. não é eletrónica, é eletropop. Tá bem, mas eu gosto da Dua Lipa, gosto da outra, da Ray. Ray, eu ia falar do Ray. Desculpa, força. Pronto, Mas espera, deixa-me só acabar. A propósito dos Daft Punk. vai dizer lixo. Não vou dizer lixo. Eu ia só dizer, quando nós nos conhecemos, Ah, para te impressionar ou para me aproximar dos teus gostos, eu fui ouvir todas as músicas de todos os álbuns dos Daft Punk e só gostei de duas. tristeza. Que foi a Get Me Lucky, ela como é que se chamava, essa era a básica, e a One More Time. Que é Get Lucky, que é só a música mais pop de todas. Pois é. E o One More Time é só, de todas as outras, a mais conhecida. Mas Também é eu mais gosto. popular. Mas foi a única que eu gostei. Olha, por exemplo, dos Beatles também só gosto da Yellow Submarine. Que era porque eu cantava. Sim, eu gostava quando tu cantavas, não eles. Não, Daft Punk é tudo o que produziram. Ainda por cima, todos os álbuns têm uma sonoridade diferente. São Entre acústicos. Olha, até vou fazer essa publicidade porque eu acho que merecem, porque são artistas que infelizmente já não estão juntos musicalmente, e é uma grande perda para a humanidade. Que é Homework, que começam com o techno mais básico, que eu gosto imenso. Depois evoluíram para o Interstellar 5555, que é mais pop, de facto, é do tal do One More Time. Claro. A seguir vieram com o Human After All, que voltaram a um techno mais agressivo. Ok. Eu também gostei imenso. Depois fizeram o Alive, que foi quando eles fizeram as suas grandes digressões mundiais. Até foi a única vez que vieram a Portugal, em 2006 ou 2007, ao Sudoeste, quando o Sudoeste era bom. Depois fizeram a banda sonora do filme Tron, também é uma banda sonora ótima. E por fim acabaram com o Random Access Memories, que é o tal do Get Lucky. Esse, de todos, foi o que eu menos gostei. Porque era o mais experimental. Pois. Já não era tanto, não era nem eletropop, nem techno, era muito mais experimental. Portanto, não gostei tanto. São todos bons, mas esse foi o que eu gostei menos. E depois acabaram, infelizmente. Mas é engraçado, tu estás aí a citar todos os álbuns deles, eu não te sei citar nem decor mais do que um álbum, por exemplo, dos One Direction, que eu na altura era louca, não sei, só sei acho que é Take Me Home, nem sei. Mas olha, hoje em dia ainda gosto do Harry Styles, eu gosto da música dele, gosto da música do Zayn Malik, e é isso, tu gostas disso, do Lipa, Sim, Ray. a Ray, também queria falar da Ray, que é uma artista que recentemente foi galardoada com um Grammy, acho eu. Que é pena, porque queria convidá-la Para o nosso casamento, para o nosso casamento. para tocar. Mas depois dela ter recebido este galardão ficou muito mais caro, então... Sim, porque antes conseguíamos, obviamente. Epá, certamente seria mais fácil antes do que é hoje em Vamos ter de dia. ficar pelo Kim Barreiros. Mesmo o Kim Barreiros Não, não estou deve a ser nada brincar, barato. não é nada barato. Mas é pena porque eu gosto imenso da Ray. A Ray tem dois estilos que ela costuma usar. Um que é o estilo mais tipo jazz, não é jazz, mas é assim mais calmo, que eu não sou tão fã. Eu gosto. Mas quando ela faz parcerias com DJs, para já ela tem uma voz ótima. Muito boa. E quando faz parcerias com DJs que faz músicas assim mais mexidas, é o casamento perfeito. Portanto, recomendo Ray. R-A-Y-E. Ok, Pedro. Eu não vou aceitar a recomendação porque eu já a ouço, mas espero que os nossos ouvintes assim aceitem. E pronto, vamos ficar por aqui. Foi mais um episódio de mais uma semana. Estás bom? Estás pronto para acabar? Eu estou sempre pronto para tudo. Pronto. Joinha, não é assim? Ativa o Joinha. sininho. Subscreva o canal. Está igual. Faça a joinha. Bom, nós voltamos Ative para o a sininho semana. das notificações. Nós voltamos para a semana, no mesmo dia, à mesma hora. Tchauzinho aí, pessoal. Tchau.
get some. No way.